Gente, bora acessar nosso potencial máximo. Caiu aqui, eu vou começar novamente, ok? Vamos lá, vamos entender um pouquinho o porquê eu não acesso mais. Por que eu não acesso mais? Vamos compartilhar essa live aqui para que mais pessoas consigam acessar esse código, acessar essas informações riquíssimas que eu estou colocando para você aqui agora. Segura aí a informação, passar essa semana com bastante conteúdo para impulsionar a vida, para dar uma alavancagem na vida e parar de viver de frustração. Simbora, minha gente. Simbora. Por quê? O porquê que eu não acesso mais. Joaquim, seja bem-vindo. Hoje você vai entender o porquê que você até tenta, até começa, até se esforça, não é isso? Mas de repente, Carol, parece que algo me joga para trás, parece que aquilo não é para mim. Eu até sinto que tem algo grande, que tem algo maior, mas eu não consigo ir adiante. Carol, sempre acontece alguma coisa que me puxa para trás. Carol, sempre vem um desânimo. O que está acontecendo comigo? Eu vou te explicar agora. Você vai sair daqui hoje, nessa tarde, entendendo o porquê que você ainda não acessou mais. Envia essa live para mais 5 pessoas, para que mais pessoas consigam ter esse mesmo acesso que você. Ok? Gente, é muito comum a gente se deparar com pessoas que a gente vê e é nítido o quanto essas pessoas são dedicadas, o quanto essas pessoas se esforçam, estudam, dedicam tempo, não é isso? Só que passa o tempo, o que fica é a frustração. Andressa, seja bem-vinda, meu amor. Passa-se o tempo, o que fica é a frustração. É uma pessoa que se dedica, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que luta, mas no fim o resultado é sempre o mesmo. É sempre pouco ou nenhum. Carol, por que que isso acontece? É falta de capacidade? É falta de esforço? Carol, é falta de conhecimento? Não. Não é nada disso, você vai entender agora. Claro, estou falando para pessoas que já tentaram, pessoas que se muniram de informação, pessoas que tiveram coragem, tiveram fé, colocaram a mão na massa, mas não tiveram resultado. Em qual área, Carol? Qualquer área. Financeira, emocional, conjugal, familiar. Qual que é a sua área hoje? Qual que é a área que você já fez de tudo, mas não consegue alavancar? Carol, essa área aqui eu já tentei todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Tem jeito. Ainda tem jeito. Carol, mas eu busquei, eu orei, eu apresentei a Deus e as coisas ainda não mudaram. Calma. Você vai entender exatamente o que está acontecendo com você. Não é que Deus não liberou, não é que Deus está com raiva de você. É por um detalhe bem pequeno que você vai entender agora. Carol, por que que eu não tenho acesso além do que eu estou tendo? É falta de capacidade? Eu digo para você, não. Não é falta de capacidade, não é falta de competência, não é falta de conhecimento, não é falta de nada disso. Falta de amor, não é falta de dedicação, nada disso. É uma palavra chamada bloqueio. Meu Deus, gente. Bloqueio. Se vocês tivessem ideia do que um bloqueio emocional causa na vida de uma pessoa, hoje nós não estaríamos vivendo um tempo em que o mundo está vivendo com problemas emocionais. O mundo está vivendo enfermo emocionalmente, não é isso? Porque pessoas preferem empurrar com a barriga uma situação, empurrar outra com a barriga, até a situação ir piorando e se intensificando. Pessoas que preferem tomar um remedinho aqui, um remedinho ali, do que cuidar da sua saúde.
corpo, alma e espírito somos trino. Precisamos cuidar dos três: corpo, alma e espírito. E nós vivemos hoje numa sociedade que está acostumada a empurrar com a barriga e deixa a vida me levar. Não é isso? Então, hoje eu quero trazer para você essa consciência dessa importância de cuidado emocional. Existem bloqueios. Amanda, Deus abençoe, seja bem-vinda. Existem bloqueios emocionais que nos impedem de alcançar um nível mais profundo. Carol, então é por isso que eu não acesso mais? Exatamente. Não é falta de capacidade. Não é falta de conhecimento. É bloqueio emocional. O bloqueio emocional, ele sempre vai te limitar. Ele sempre vai fazer você chegar até um certo ponto e depois você não consegue ir além. Vamos supor que você precisa chegar até aqui. E você está aqui, você vem, você caminha, você busca, você estuda, você se capacita. Mas quando chega aqui, numa situação, no teu emocional, você não consegue passar. Enquanto você não cuida, enquanto você não dá atenção, enquanto você não desbloquear essa área, nós vamos falar dessas áreas aqui, você não consegue passar para o outro lado, passar para o outro nível. Nós fomos criados, a nossa natureza, ela foi criada para nós desenvolvermos, para crescermos, para alavancar. Não fomos criados para viver em um nível apenas. Não fomos criados para viver estagnados, acomodados. Nós fomos criados, a nossa natureza divina, ela foi criada para nos fazer avançar a cada dia. E quando nós nos acomodamos com os poucos resultados, estagnados, o que vai acontecer? Nós brigamos, nós ficamos brigando com essa natureza. Porque a nossa natureza, ela quer crescer, a nossa natureza, ela quer desenvolver, mas por causa dos bloqueios, nós ficamos parados, brigando, dando com a cabeça na parede. Letícia, seja bem-vinda, querida. E olha só como que isso é cansativo, como que isso é frustrante. Porque a gente até quer avançar. A gente até sabe que existe um lugar muito maior aqui atrás. Mas por causa do bloqueio a gente não acessa. E isso é cansativo. Isso é frustrante. Pessoas morrem batendo nesse bloqueio. Pessoas morrem batendo nesse bloqueio. Por quê? Porque não querem avançar, não querem desbloquear. Elas não querem tratar o que impede. Então elas ficam aqui se reprimindo, ficam sofrendo, ficam sentindo dor de traumas, de crenças limitantes. E isso é frustrante demais, porque dentro de você, você sabe que existe algo além, você até quer ir além, você até quer alcançar aquilo que Deus falou para mim. Aquilo que a palavra disse que eu posso alcançar, mas eu não acesso. Eu fico parada em um bloqueio. E é exatamente desse lugar que o Senhor ele quer te tirar com esse conhecimento. É exatamente deste lugar que Deus quer te tirar. Uma vida sem bloqueios, uma vida sem estagnação, uma vida sem paralisia, seja ela espiritual, seja ela emocional. Deus quer te levar além de onde você chegou. Na sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida profissional. A Bíblia fala de algo maior. E nós nos acomodamos a viver bloqueados. Se todo mundo hoje entendesse que uma das coisas mais importantes é cuidar do emocional, hoje nós teríamos um mundo mais saudável. Pessoas menos estressadas umas com as outras. Pessoas que amam muito mais e criticam muito menos. Pessoas mais prósperas. Teríamos muito menos escassez se as pessoas entendessem, que esse bloqueio, ele precisa sair para você avançar. Carol, então é por isso que eu não acesso mais? Exatamente. Não é por falta de capacidade, é por bloqueio. Você estuda, você busca, você ora, você faz tudo o que você pode fazer, mas não alcança mais, não é por falta de capacidade, é por causa do bloqueio. Carol,
Que bloqueios são esses? O que acontece comigo? Deixa eu te mostrar aqui alguns bloqueios que são muito comuns na nossa vida hoje. Por exemplo, um bloqueio que muitas pessoas estão paralisadas é o bloqueio do medo. Quem aqui já não sentiu medo na vida, não é verdade? O bloqueio do medo ele é muito perigoso, porque ele nos paralisa. O bloqueio do medo, ele nos limita. O medo, ele nos faz ficar estagnados. Já viu quem tem medo de altura? Não chega na ponta de jeito nenhum? Exatamente. Quando nós temos medo de tentar algo novo, o medo da exposição, o medo de falar, o medo de opinar, o medo de tentar algo novo, o medo nos faz ficar parado naquele resultado pequeno, naquele lugar pequeno em que Deus não tem para você. Toda vez que você sentir medo hoje, você vai lembrar do que eu tô falando. O medo te paralisa muito longe da promessa. O medo te faz ficar paralisado longe da promessa. A promessa é lugar de expansão. A promessa é lugar de crescimento. A promessa é lugar de coisas grandes, de prosperidade. Mas, quando ficamos presos ao medo, nós somos impedidos de acessar este lugar. Então, a gente precisa de uma vez por todas romper com o medo. Carol, como que rompe com o medo? Como que eu faço para vencer o medo? O medo a gente enfrenta. A única maneira de vencer o medo é enfrentando. Você começa com coisas menores e vai aumentando o nível desse jogo, ok? Um dos bloqueios mais comuns que existem é o do do medo. Temos também o bloqueio da autoimagem. Querido, se você não conhece a Deus, dificilmente você vai conhecer a você e automaticamente isso vai gerar um bloqueio de autoimagem. Então vamos lá, você precisa saber quem Deus é. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber para que Deus te chamou. Quando nós não acessamos isso, nós vivemos de migalha, vivemos nos escondendo, vivemos com menos daquilo que Deus tem para nós. Nós toleramos e aceitamos sempre menos. Você entende isso? Nós toleramos e aceitamos sempre menos. Carol, se eu sirvo a Deus, que é um Deus todo-poderoso, eu vou à igreja, eu faço campanha, não sei qual que é o seu método no seu ministério. Carol, eu tenho fé, eu busco a Deus em casa, mas mesmo assim não flui, eu me sinto incapaz. Então você não conhece realmente quem é o seu Deus, não conhece quem você é em Deus. Porque se nós temos um Deus, um Criador, que é poderoso, se nós temos um Criador, que Ele é o dono da sabedoria, o Criador da sabedoria, Ele é o dono do ouro e da prata, por que eu estou vivendo a escassez? Por que eu estou vivendo esse bloqueio do merecimento? Eu acho que isso não é pra mim, eu acho que eu não mereço, sou pequena demais, isso é muito grande pra mim. Peraí, você não serve a um Deus grande? Você não entendeu que esse Deus grande, Ele criou você e você é imagem e semelhança dele? Se você é imagem e semelhança desse Deus grande e poderoso, o que te impede de ir além? O que te impede de alcançar tudo que Ele já liberou para você? Porque já foi liberado para você. Já foi liberado prosperidade. Já foi liberado para você a união com a sua família. Esse amor, essa paz que excede todo o entendimento para o seu lar. Já foi liberado para você o Espírito Santo, que é consolador. É Ele quem direciona, é Ele que conduz, é Ele que dá consolo. Por que nós estamos vivendo aquém daquilo que nós nascemos para viver? Significa que existe esse bloqueio. Bloqueio de identidade. Bloqueio da autoimagem. Existe um bloqueio, o bloqueio do medo. E existe um bloqueio muito comum que a gente, muitas das vezes, não percebe, passa desapercebido, que é o bloqueio da religiosidade.
Já percebeu que tem pessoas que estão há 20 anos esperando uma promessa acontecer? Estão há 20 anos esperando se realizar. Eu tô 20 anos esperando ser próspera. Que isso, gente? Mas Deus já liberou isso? E muitas das vezes a gente coloca como esperar em Deus, esperando o tempo de Deus para disfarçar, para esconder um bloqueio da religiosidade. Talvez eu só não estou fazendo o que eu preciso fazer. Talvez eu só não estou me posicionando como deveria me posicionar. Talvez eu só não estou assumindo a responsabilidade que é minha. E eu estou dizendo que não, é porque não é o tempo de Deus. Será que não é o tempo de Deus mesmo? E se não for, tudo bem. Espere o tempo se realizar. Mas se for o tempo de Deus e Ele já liberou e você não recebeu, a culpa não é de Deus. Não é porque Deus está com raiva de você. Não é porque Deus escolheu o outro para abençoar e não escolheu você. É que talvez você não está se posicionando como você deveria se posicionar. É porque talvez você não está fazendo o que precisa fazer. Gente, isso é muito sério. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, seja qual for o seu bloqueio, seja qual for, se é o do medo, se é o bloqueio da religiosidade, se é o bloqueio da autoimagem, se é o bloqueio da identidade, seja qual for o seu bloqueio, hoje você precisa se desprender dele para acessar o próximo nível. Hoje você precisa abrir mão deste bloqueio. Olá, Luiz! Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo! Estamos falando como que os bloqueios nos impedem de alcançar o próximo nível, Luiz. Você já sentiu que poderia ir além e não foi? Você já sentiu que aquela oportunidade era para você, mas de repente tudo aconteceu? Você recuou, você desanimou ou tudo deu errado e você não acessou isso? Isso pode ser consequência de um bloqueio emocional. Isso pode ser consequência de um bloqueio interno, um bloqueio invisível, que você, infelizmente, está vivenciando, não porque você quer, mas é resultado de algumas experiências vivenciadas. Experiências traumáticas, experiências de dor, sabe? E isso gera escassez, gera falta de resultados. Isso gera improdutividade. E não é isso que Deus tem para nós. Então, ô Luiz, o que nós estamos falando? Se nós temos um Criador que nos criou para viver o melhor dessa terra, por que nós não estamos acessando? Precisamos entender quem é esse Criador, quem somos nele, imagem e semelhança. E precisamos tomar posse, parar de negociar com esses bloqueios. Ah, se eu estou com medo, então é melhor eu ficar por aqui mesmo. Ah, não, mas o que vão falar de mim? Deixa falar. Deixa falar. A maioria das pessoas hoje estão preocupadas com seus próprios resultados. Mas quem está olhando para você, talvez também está preso em algum bloqueio. E se você desbloquear, se você enfrentar o seu medo, você pode estar desbloqueando outras pessoas também. Isso é muito sério e isso é muito profundo. A nossa estagnação, ela vai refletir também diretamente na vida de outras pessoas que estão olhando para nós e se espelhando em nós. Um filho, uma esposa, um esposo, um parente, um amigo. Poxa, mas se fulano desistiu, então realmente isso não é para nós, não vai dar certo. Talvez você esteja tentando, então dizendo assim, nossa, mas ela é louca, ele é louco, olha só o que tá fazendo e blá, blá, blá. Mas quando você voltar com seus frutos, com seus resultados, quem era louco, agora vai ser a autoridade na área. Vão te perguntar, como é que você fez isso? Como é que você acessou isso? Conta pra mim como é que você fez. Assuma a responsabilidade. Pare de negociar com esses bloqueios, com esses pensamentos negativos.
Você precisa avançar. Carol, por que eu não consigo acessar mais? Eu preciso te fazer uma pergunta. Que mais é esse? Aonde é que você quer chegar? Porque para ter uma rota precisa ter um destino. Aonde você quer chegar, Carol? Eu quero ser próspera. Eu quero ser rica, eu quero conseguir alcançar muitos bens, eu quero comprar meu carro, eu quero comprar minha casa. Qual que é o seu destino? Para você começar a trilhar uma rota, você precisa de para você começar a trilhar uma rota, você precisa de um destino. Então, aonde você quer chegar? Qual resultado você quer ter? Isso é para você refletir. Isso é para você pensar. Porque quando a gente pensa onde a gente quer chegar, a gente consegue pensar. Então, eu preciso fazer isso e isso para chegar até lá. Se eu quero ter um corpo fitness, eu preciso ter uma boa alimentação, eu preciso praticar atividade física, eu preciso beber bastante água. Entende isso? Não é só querer. Não é só querer alcançar mais. O que eu quero realmente? Defina. O que você quer realmente? Eu quero comprar a minha casa. Então, o que você precisa fazer para comprar essa casa? Você precisa aplicar esse dinheiro, você precisa investir mais no seu ROI, no seu retorno. O que você precisa fazer? Eu preciso guardar tanto por mês para conseguir alcançar esse valor. Ou eu vou alugar uma casa que eu tenho com o dinheiro dessa casa, eu vou investir em tal casa que eu quero comprar. O que você precisa fazer? Ah, eu preciso trabalhar mais 2 horas por dia, porque com esse valor extra que vai entrar, eu vou investir na obra daquele terreno. O que você precisa fazer? Aonde você vai chegar? Aonde você quer chegar? E o que você precisa fazer para chegar a este lugar? Ok? Então vamos lá. Você não está travado porque Deus não liberou as bênçãos para você. É só porque você não alinhou o seu emocional e você precisa apenas alinhar o seu emocional. É por isso que eu trabalho com governo emocional e o link está aqui embaixo. Ou seja, se eu desbloqueio o meu emocional, se eu tiro aquilo que trava o meu crescimento, se eu tiro aquilo que interrompe o meu caminho, agora nada me limita. Agora eu torno a governar a minha vida. Agora eu torno a direcionar os meus passos. Carol, o que é governo? Governo é liderança. Governo é direcionamento. Já viu aquelas pessoas que vivem governadas, lideradas por outros? A vida é sua, mas quem governa é a sua mãe? A vida é sua, mas quem governa é o seu líder religioso? A vida é sua, mas quem governa a sua vida é sua amiga? A vida é sua, mas quem governa são os seus filhos? Já conheceu alguém assim? Isso é muito sério, isso é muito grave. Você vai viver os resultados que os outros que estão governando a sua vida estão te direcionando a ter. Então, olha só, guarda esse código. Governo é liderança e é direcionamento. Se a sua vida ela é direcionada e ela é governada pelos outros, você vai ter o resultado que os outros estão direcionando você a ter. Então, você não vai poder reclamar dos seus resultados se você entregou o governo da sua vida para outras pessoas. Você não vai poder reclamar até onde você chegou se você entregou o governo da sua vida para outras pessoas. Então, é tempo de você reassumir o governo da sua vida. É tempo de você reassumir o controle da sua vida e começar a buscar os seus próprios resultados. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Adulto faz aquilo que precisa fazer. Criança faz aquilo que gosta. Muitas das vezes o governo, muitas das vezes esse crescimento, ele vai exigir da gente fazer aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer. E não aquilo que a gente gosta. Ninguém gosta de acordar muito cedo, dormir tarde. Ninguém gosta de trabalhar de repente num sábado. Ninguém gosta. Mas é necessário para alcançar um determinado objetivo, seja qual for o seu. Então, pegue novamente o governo da sua vida. Carol, eu preciso de ajuda para desbloquear meu emocional.
clica no link ou me chama no direct, tá? Para quem ver essa live, para quem participar dessa live, eu tenho uma oferta especial, tá? Eu tenho algo especial, um presente especial, para que você não fique de fora, para que nada te impeça de alcançar esse além, esse mais, essa prosperidade, sabe? Esse algo grande, essa expansão que Deus realmente tem para mim e para a tua vida. Então faça isso. Faça isso. Decida hoje. Tem mudanças que começam na nossa vida através de uma decisão. Através de uma decisão. O que te bloqueou até aqui? O que te impediu até aqui? Tiago, seja bem-vindo, querido. O que te impediu de alcançar além do que você já alcançou? Foi um bloqueio? Então clica no link ou me chama no direct, porque já foi liberado naquela cruz, já foi liberado por Deus algo muito maior para mim e para a tua vida. Viver o nosso potencial mínimo. Viver com menos do que Deus liberou para mim e para você. Isso é frustração e é tortura. Então hoje, essa live aqui eu liberei para você aqui alguns códigos, tá? Para você acessar um nível mais profundo na sua vida. É muito ruim ficar batendo com a cabeça num bloqueio, ficar batendo numa parede, numa limitação. Você até quer ir, mas não consegue. Você até quer ir, mas não vai. As coisas não fluem, porque precisa ser visto algo aqui dentro. Precisa de atenção, você precisa cuidar do seu emocional, você precisa desbloquear de uma vez por todas para você avançar e ir para o próximo nível. Posso te dizer? Uma vez que você desbloqueia um, você já desbloqueia todo o resto. Começou com um desbloqueio, é um atrás do outro. Então não deixa para depois, começa já, começa agora esse desbloqueio. Faz o que precisa ser feito, assume essa responsabilidade, porque Deus chamou você, chamou a mim, chamou a nós para viver o melhor dessa terra, ok? Então, olha só, se você precisa de mais informação, Carol, eu preciso de ajuda, Carol, eu quero desbloquear, eu quero alcançar um nível maior, Carol, eu preciso alcançar um nível maior, me ajuda, me chama no direct, eu tô liberando aí o check-up emocional para algumas pessoas. Esse check-up emocional, ele vai identificar onde estão os bloqueios. Vai identificar se é bloqueio da identidade, da autoimagem. Vai identificar se você tem medo. Gente, isso é muito sério. E identificando, uma vez que você identifica, uma vez que você sabe, pronto. Agora você sabe exatamente o que precisa fazer, tá? E eu quero te ajudar. Então, simbora fazer um check-up emocional. Simbora fazer aí um raio-x interior. E saber o que é que está me travando, me impedindo de alcançar mais do que eu já alcancei. As bênçãos de Deus foram liberadas para mim, Carol, mas eu não alcancei. Raio-x emocional. Bora pro check-up. Vamos fazer esse check-up emocional e de uma vez por todas vencer esse bloqueio. É muito ruim ficar vivendo essa sofrência, ficar vivendo esse bloqueio ano após ano, no casamento, na vida financeira. É uma escassez que só, que fica contando moeda. Gente, tá na hora de avançar, de alavancar. Chegou a hora da gente viver o novo do Senhor. Então, não se permita viver mais bloqueado e bloqueada. Se permita sair desse bloqueio e alcançar um nível maior. Edinho, ó, tô te esperando para fazer esse check-up, hein, Edinho? Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Eu encerro essa live aqui. Não se permitem mais viver bloqueados. Chegou o tempo de desbloqueio, de governo emocional, aonde você vai viver os resultados que você quiser alcançar. Basta um posicionamento e tudo irá acontecer. Deus abençoe vocês. Até amanhã.